Essa é uma peça que eu gostei muito de costurar e estou amando usar porque ela é muito confortável e também estilosa. Eu estou falando da calça com elástico que eu ensinei a modelagem no vídeo passado. E hoje você vai aprender a costurar. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Você já ouviu falar sobre guarda-roupa inteligente? É um termo muito usado pelos estilistas e que nada mais é do que você ter no seu guarda-roupa peças que combinem com todas as outras peças ou pelo menos com a maioria das peças. Pensando nisso, eu decidi que da agora para frente todas as peças que eu fizer vão ser nesse sentido. Por isso, eu trouxe essa calça na cor preta, que combina com várias outras cores, e também nesse modelo, que é um modelo que pode ser usado tanto para o lado esportivo quanto para o lado social. E no vídeo passado eu te ensinei a fazer a modelagem e hoje eu vou te ensinar a costurar. Então vamos lá? Eu já posicionei os moldes da calça no tecido dobrado, colocando direito com direito, ou seja, o avesso está para cima, para poder riscar o molde nele. E aí, aqui desse lado estão as duas pontas da orelha. Até coloquei a fita métrica aqui para identificar que a orelha está aqui nessa posição. E do outro lado lá está a dobra do tecido. A forma correta de posicionar o molde no tecido é medindo do fio do tecido até a orelha. Então, vamos dizer que aqui deu 20 centímetros. Então, aqui em cima está dando 20, a mesma coisa você vai fazer na parte de baixo. Do fio do tecido à orelha tem que dar 20, aí ela vai ficar no fio correto. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, só que você não precisa de medir lá do fio do tecido até aqui a orelha. Você pode medir do fio do tecido até a dobra do tecido, que é a mesma coisa, porque a dobra está na mesma posição da orelha. E aí a calça vai estar no fio correto. Repare que o meu molde costas está virado para lá e o meu molde frente está virado para cá. Eu fiz isso para aproveitar o tecido, mas eu só posso fazer isso porque o meu tecido permite. Se você vai fazer uma roupa, um tecido estampado, você tem que observar se o tecido, se a estampa dele tem posição. Por exemplo, esse tecido aqui, que as vaquinhas estão todas na mesma posição. Então, você tem que observar, se você coloca o molde frente para cá e o molde costas virado para lá, na hora que você fosse juntar as partes, uma parte iria ficar de cabeça para baixo. Então você tem que tomar muito cuidado. Tecidos com brilhos também você tem que analisar se você virando o tecido, o brilho não modifica. Então tem que estar bastante atento a isso. Então no meu caso aqui, se eu tivesse com tecido estampado nas condições que eu falei, o que eu teria que fazer? Colocar os dois moldes na mesma posição, só que automaticamente um teria que ficar mais para baixo para encaixar corretamente. E aí, consequentemente, eu ia perder um pedaço de tecido. O meu molde ele não está com margem de costura no papel, então eu posiciono o molde no tecido, risco em volta dele todinho, usando um sabonete, e depois eu acrescento a margem de costura em volta dele, também já riscando aqui já no tecido, e eu faço isso porque eu acho mais fácil. Mas se você é novato na costura, é bom você já deixar a margem de costura no papel para você não correr o risco de errar. Então agora é só cortar. Só mais uma coisa antes de eu cortar a parte da frente das costas da calça, é que eu ainda tenho que cortar os bolsos e o cós, mas eu só vou posicionar isso depois que eu cortar a frente e costas, para eu não correr o risco de estar perdendo tecido ali.
Sobrou somente esse pedaço de tecido, então aqui eu vou ter que cortar uma faixa para fazer o cós e cortar os bolsos. Então, para não desperdiçar tecido, eu estou fazendo dessa forma, olha, com tecido dobrado, com a orelha nessa posição aqui, eu vou cortar uma faixa com altura de 10 centímetros por 56 de comprimento. E depois eu vou reposicionar o tecido e cortar os bolsos. E por que eu vou reposicionar o tecido? Eu estou aqui com o molde do meu bolso, não se incomode que ele tá com essas estampas não, porque eu reutilizo papel que vem de estamparia. Mas aqui tá o meu fio, ó. Se eu fosse colocar ele no fio, ali é o fio, né? Se eu fosse colocar ele paralelo ao fio, ele ia ultrapassar a parte aqui do meu cós. Aqui onde tá a fita, ó, eu tô marcando o cós. Então ele iria ultrapassar aqui, ó. Porque eu preciso de colocar margem de costura nele, tá sem margem. Então eu vou ter que cortar ele assim, porque eu até poderia fazer ele nesse sentido desde que eu emendasse o cós. Como eu não quero emendar o cós, eu vou ter que cortar ele assim. Então ele vai me sobrar ainda um bom pedaço aqui pra cá. Então eu vou chegar depois que eu cortar o cós, eu vou chegar esse pedaço todo pra cá, e aí vai me sobrar uma parte maior ali que eu posso utilizar para outra coisa, ou de repente vai que por algum motivo eu desperdiço esse bolso, estrague, corte, sei lá, alguma coisa. Então eu tenho ainda um pedaço de tecido que eu posso utilizar. A gente sempre trabalha fazendo dessa forma, economizando tecido na hora de cortar no molde, de jeito que sobre sempre um pedaço para você, numa emergência, precisar ou para usar para outros fins. Já cortei todas as partes e ainda me sobrou esse pedaço de tecido que dá para eu reutilizar em alguma coisa. Eu estou aqui com as partes da frente da calça posicionado um em cima do outro e já alinhavei o gancho e vou costurar daqui a pouco. Um dos segredos para a calça não ficar retorcida é transferir a linha do joelho que está no molde para o tecido. Então você faz isso na parte da frente e na parte das costas. Faz um risco aqui de um lado e de outro, porque depois nós vamos alinhar a parte da frente com a parte das costas pela linha do joelho. E agora eu vou passar uma costura onde foi alinhavado aqui no gancho da frente e no gancho das costas. Depois de costurar os ganchos, é hora de dar acabamento. No meu caso aqui, eu vou fazer acabamento com chuleado, mas se você tem overlock, você pode tanto overlocar as partes separadas, abertas assim, isso pode ser feito até antes de costurar os ganchos, ou pode juntar as duas partes e chulear ou overlocar. Não é bom deixar volume de margem de costura aqui, porque depois fica incomodando, a calça pode ficar repuxando o gancho. Então, seja no overlock ou no chuleado, essa margem de costura é bom ficar pequena. Aqui eu faço a minha larga porque eu vou chulear e depois eu vou refilar. Então eu uso esse pontinho menor aqui do chuleado. Eu vou passar o chuleado duplo, então primeiro eu passo um chuleado bem pertinho da costura e depois o segundo chuleado perto do primeiro chuleado, e depois eu refilo o tecido. Aqui eu estou juntando as duas partes para passar junto, as duas partes da margem de costura.
Agora eu vou pegar essa margem de costura e jogar ela para lá e vou virar pro outro lado e pespontar bem na beiradinha, aqui na beiradinha dela, assim, ó, prendendo essa margem de costura na calça. Você vai fazer esse pesponto na parte da frente e na parte das costas, mas para que os acabamentos fiquem para o mesmo lado, ou seja, a margem de costura aqui fiquem presas para o mesmo lado, quando você for jogar a margem de costura da frente, por exemplo, você joga para a esquerda e o das costas você joga para a direita, para quando a gente juntar os ganchos aqui, eles se encontrem, ficam os acabamentos para o mesmo lado, senão vai ficar um para um lado e outro para o outro. Antes de colocar o bolso na calça, a gente tem que fazer o acabamento da boca do bolso. Então eu peguei o bolso, coloquei em cima de um pedaço de tecido, risquei em toda a volta aqui da boca dele e acrescentei 3 centímetros em toda a volta. E agora a gente recorta para aplicar. Depois de cortado o acabamento, é só posicionar direito com direito em cima aqui do bolso, colocar uns alfinetes e passar uma costura bem na beirada aqui, com o pé de máquina. Eu já costurei o acabamento na beirada do bolso e agora eu vou pegar ele e jogar ele todo para cá, mantendo a margem de costura do lado dele. E agora eu vou costurar em cima desse acabamento, bem na beiradinha, para prender essa margem de costura nele e o tecido não ficar voltando. Então eu vou costurar aqui bem na beiradinha onde eu risquei aqui, ó, pelo lado do acabamento. Depois de costurado ele fica assim. E agora eu jogo esse acabamento todo pro lado avesso e vou pegar a beiradinha dele e jogar lá dentro, dobrando para fazer o acabamento aqui. Assim. E aí eu vou alfinetando, porque esse tecido meu ele não vinca. Se o seu tecido vincar, é mais fácil. No meu caso aqui eu vou colocar alfinetes e vou alinhavar. Eu alinhavei de branco para você ver melhor e eu estou aqui pelo lado avesso. Então o ideal é você costurar pelo lado direito, porque você vai aproveitar o alinhavo como guia e o ponto da máquina do lado da agulha é mais bonito. Então você pode se guiar por essa linha e aí no caso você vai costurar pelo lado de dentro, né, para não correr o risco de escapulir. Eu já costurei aqui embaixo e também passei uma costura na parte de cima para ficar dessa forma do lado direito. Se o seu tecido desfia, você tem que dar o acabamento nessa parte aqui do bolso antes de costurar. No meu caso, ele não desfia, então eu só virei para dentro e passei uma costura. E essa costura vai servir de decoração do outro lado. Então agora eu vou posicionar o bolso na parte da frente da calça, colocar alguns alfinetes e costurar bem na beiradinha, conforme esse aqui. Então aqui eu passei a costura bem na beiradinha, aqui na beiradinha, e essa costura que eu fiz anteriormente me serviu de decoração. Ela ficou como se fosse 2 costuras pregadas na calça, mas só tem uma pregada aqui na beiradinha, a outra eu virei antes. Eu alinhavei a calça toda para poder vestir e ver se precisa de fazer algum ajuste. E para que a calça não fique retorcida, a mesma marcação que contém no molde da linha do joelho, você tem que transferir ela para o tecido. Então você pode dar um risquinho ou dar um pique, tanto na parte da frente quanto nas costas. Então a primeira coisa que você vai fazer é alinhar a linha do joelho da frente com a linha do joelho das costas. Você deve alinhar o gancho frente com o gancho costas e distribuir alfinetes em toda a calça respeitando essas marcações. É muito comum sobrar um pouquinho de tecido aqui, ó, entre o gancho e a marcação do joelho. Então você deve distribuir os alfinetes uniformemente aqui para não ficar dando papo.
Eu já costurei a calça, tirei os alinhavos das laterais e das entrepernas e agora eu vou preparar aqui o cós. Só que para eu colocar o cós na calça, a calça precisa estar com acabamento interno já feito. Então, se você for chulear ou verlocar, isso já tem que estar feito antes de colocar o cós. Além disso, eu fiz o chuleado duplo, mas além disso eu joguei as costuras para as costas e passei um pesponto na lateral aqui. Então o cós ele tem que estar com a largura da cintura da calça, a largura bem certinho, porque eu já dei uns ajustes na cintura, então aí eu fiz uma nova medição. Então eu já emendei aqui a faixa para o cós e além disso eu rebati a costura na emenda. Depois eu dobrei essa faixa em 4, assim. E aí eu dei piques aqui e aqui no meio, embaixo e em cima, para facilitar na hora de colocar o cós. E agora tem que colocar direito do cós com direito da peça. E aí vai, onde tem os piques no cós, você vai posicionar junto com as costuras. Então, a emenda do cós eu coloquei para o centro das costas, ou seja, no gancho das costas vai estar a emenda do cós, dessa forma aqui, ó. E aí, é só passar uma costura. Depois de costurado o cós na calça, você vai jogar essa beirada aqui por cima da costura. Só que essa beirada tem que estar virada para dentro. No meu caso aqui, eu coloquei alfinetes porque o meu tecido ele não vinca. Se o seu vincar, você pode até passar para ajudar. Então agora eu vou colocar essa beirada por cima das costuras assim, tampando a emenda da costura. E aí no meu caso aqui eu tive que alinhavar ele todo, porque o tecido ele não vinca, então a tendência dele é querer ficar sobrando muito. Então eu tive que alinhavar ele todinho, e se você quiser alinhavar o seu, ajuda bastante, porque você vai alinhavar abaixo um pouquinho da costura, e porque você vai costurar pelo lado direito aqui, ó, passando em cima do cós, bem na beiradinha. Então se a costura alinhavo tá abaixo da costura aqui da emenda, já ajuda bastante. Na hora de você passar aqui, você vai ter a certeza que ele não vai estar escapulindo do outro lado. Então, além de alinhavar, ainda coloquei uns alfinetes aqui, ó, para me facilitar na hora de costurar. E lembrando que tem que deixar uma abertura para passar o elástico. Então você vai costurar ele todinho e deixar um espaço aqui para passar o elástico. Depois de costurado o cós, você vai passar o elástico dentro da abertura que você deixou e vai emendar as pontas com uma costura. Eu usei aqui o ponto zigue-zague, que fica bem preso. E aí depois você vai colocar o elástico dentro do cós e vai dar o acabamento aqui na beiradinha. Dobra a beiradinha para dentro e passa a costura aqui sem pegar no elástico. E aí você vai distribuir o elástico em todo o cós bem certinho, e aí vai passar costuras no sentido que eu risquei aqui, ó. A quantidade de costura vai depender da largura do seu elástico ou como você queira aí. Eu esqueci de falar que eu fiz 2 casinhas de botão aqui na frente, olha, para passar uma tirinha aqui dentro para amarrar. Isso tem que ser feito com o cós ainda aberto. Na hora de passar as costuras aqui nesse sentido, como eu falei, você tem que tomar cuidado se você for fazer igual a mim, que coloquei uma tirinha aqui dentro, porque essa tirinha ela tem que ter espaço para correr aqui dentro do cós. Então eu passei uma costura aqui e outra aqui só, e deixei livre para a tirinha correr. E aí
esse rolotezinho, eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer blusa de alcinha, se eu não me engano, eu vou deixar linkado aí, eu ensino a fazer o rolotê. Então aqui na ponta dele eu coloquei esse acessório que eu creio que chama ponteira. Não tenho muita certeza do nome, mas se você não tiver isso, você pode dar só um nozinho na ponta que fica bacana também. Eu fiz a bainha passando 2 costuras aqui e na lateral da calça eu passei uma costura jogando o excesso de tecido para as costas, passei até embaixo no pé. Esse tecido que eu usei, ele chama-se alfaiataria. E eu já tenho 2 vídeos no canal com esse mesmo tecido, então caso você se interesse em ver o comportamento dele em outras peças, eu vou deixar linkado aqui acima para você assistir. E se você não tem esse tecido na sua cidade, eu acho que uma boa opção é o crepe, porque ele tem um caimento bem parecido com esse tecido e talvez seja uma boa sugestão aí para você. É bom que você escolha um crepe mais grossinho, né? Que fica uma peça melhor. Olha, eu queria te pedir um favor, se você puder, né, interagir comigo nos vídeos, porque o YouTube, ele entende que se você não interage, você não tem interesse nesse assunto. E se você não tem interesse, ele não te mostra os meus vídeos, ou para mais pessoas que têm o mesmo interesse. Então, é preciso que você interaja nos vídeos, coloque um comentário, dá um joinha, compartilhe. Então, assista o vídeo até o final. Então eu preciso que você me ajude para eu também continuar te ajudando, porque realmente fazer vídeos dá um pouco de trabalho, mesmo que para mim é muito gostoso fazer, mas realmente eu preciso tirar um tempo para fazer isso. E aí, se os vídeos não continuam crescendo, né, a quantidade de visualização e de inscritos, acaba que dá um certo desânimo na gente, e eu não queria desanimar. Então, se você puder, interaja comigo um pouquinho, tá bom? Eu quero deixar uma mensagem para você hoje que se encontra em Mateus 7, versículo 13 e 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Olha, para exemplificar esse texto, eu queria que você imaginasse o seguinte: você está andando num caminho bem largo, fazendo o que deseja o seu coração, realizando todos os desejos da sua carne. Só que para cada desejo realizado, você ganha 1 quilo de peso e é colocado nas suas costas. E aí, você acha que está no caminho certo porque está realizando o que a sua carne deseja. Porém, você se sente triste, se sente deprimido, se sente cansado e não sabe por quê. E é justamente pelo peso que se encontra nas suas costas é que você se sente assim. Só que em determinado momento você ouve falar de Jesus. E aí você quer realmente seguir a Jesus. Só que para seguir a Jesus, você vai ter que ir para o caminho estreito. Só que esse caminho estreito, ele não permite você andar com esse peso nas costas. E aí você quer retirar esse peso, mas não tem forças. É onde que você tem que se humilhar, se entregar a Jesus e Ele que vai tirar esse peso das suas costas. E você vai ter uma compensação. Quando você chegar no final desse caminho, você vai passar por uma porta estreita que é simbolizada aí por Jesus, e essa porta estreita é a vida eterna. Só que tem um porém. Você não sabe quando é que você vai chegar nessa porta, ou na porta larga ou na porta estreita, caso você tenha se decidido por Cristo. Algumas pessoas vivem poucos anos e logo já chegaram nessa porta, em uma dessas portas, e outras vivem muitos anos e depois é que vão passar por uma das portas. Seja novo ou seja velho, você vai ter que passar por uma dessas portas. Então, a porta que você vai passar vai depender da escolha que você fez. Só que para você passar pela porta larga, você vai ter um resultado muito triste que eu não desejo para você, que é a morte eterna. Mas ainda, enquanto você tem vida, ainda há esperança. Eu desejo muito que você realmente decida por Cristo e passe nessa porta estreita, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau!